Abrimos a palavra, irmãos, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Voltem para Romanos, capítulo de número 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 3 textos que trazem muita luz no propósito do Senhor para as nossas vidas. Em Gênesis nós vimos que o Senhor, depois que formou tudo, a terra, então ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E falou assim, e ele tenha domínio. Ele tenha domínio. Então nesse domínio que o Senhor, que Deus deu ao homem, ele colocou uma restrição, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo dela você não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então, qual que foi a transgressão, qual foi o pecado do homem? A desobediência. Desobediência. Irmãos, isso é algo tremendo para nós poder ver quão precioso é esse nosso Deus. Apesar do homem ter esse intuito de pecar, o Senhor não desistiu do homem. O Senhor, com a sua graça e misericórdia, logo que o homem pecou, o Senhor que fez aquele avental da folha de figueira, o Senhor veio no jardim, então tira aquela folha de figueira, porque cá entre nós, quantos dias duraria a folha de figueira? 2 dias, 3 dias? Então o homem teria que estar sempre se refazendo, se renovando, tentando se esconder, e ele nunca conseguiria se esconder. Então Deus faz o quê? Mata o primeiro animal, mostrando ali o sacrifício que ele iria fazer para vestir aquele homem. Então nós podemos ver claramente o Evangelho sendo anunciado logo no capítulo 3, aonde o homem peca, o Senhor então expressa ali o Evangelho de forma tão preciosa. E aí o Senhor traz então a Bíblia toda para mostrar o seu remanescente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Cristo Jesus veio. E então nós vimos a obra que Cristo realizou por nós. E o plano de Deus de que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança nunca saiu do coração do Senhor. Após o homem ter caído, o Senhor não abandonou. O Senhor protelou o seu projeto, enviando o seu Filho, e esses textos que nós vimos, esses textos que nós olhamos no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, fala algo tão precioso para nós, que vale a pena nós voltar lá, dizendo assim,
2 Coríntios 3:17, dizendo assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos, nós fomos libertos, porque Deus enviou o seu Espírito depois que o seu Filho realizou aquela obra preciosa. Esses dois envios de Deus para a salvação do homem, né? Primeiramente, Deus enviou o seu Filho para salvar o homem. E depois o Senhor enviou o seu Espírito para capacitar esse homem a andar nos caminhos do Senhor. O Senhor nunca abandonou o homem. O Senhor enviou o seu Espírito para que esse Espírito pudesse conduzir esse homem. E aí a gente olha no verso 18, ele fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. Por que como por espelho? Porque nós não estamos vendo ele face a face. Então nós só contemplamos as belezas do Senhor. E isso já dá uma alegria no nosso coração. Agora nós precisamos compreender o dia que nós estivermos face a face com ele, onde nós não precisamos mais da nossa esperança, porque a nossa esperança chegou e nós estamos vendo ele como ele é. Então, irmãos, com o rosto desvendado, e nós precisamos clamar para o Senhor para Ele tirar o véu dos nossos olhos espirituais, tirar o véu do nosso coração, para nós poder ver quão precioso é nós poder passar por dificuldades nesse mundo, como o Senhor falou, mas contemplando a face do nosso Senhor. E aí vai dizendo assim: de glória em glória somos transformados. De glória em glória, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, irmãos, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está trabalhando na sua igreja, o Senhor está trazendo revelações preciosas para nós, falando para nós: eu transformarei vocês, vocês serão semelhantes a mim. E é tudo que o Senhor, é tudo que Deus deseja. Olhar para uma assembleia dessa e ele vê o coração do seu filho. O Senhor não vai olhar para o nosso rosto. O Senhor não vai olhar para mim, para você. O Senhor vai olhar para Cristo que está em mim, para Cristo que está em você. Sabe, então o Senhor quer que nós sejamos, e Ele está trabalhando insistentemente para que nós sejamos esses semelhantes a Ele. Por isso que Ele nos levou à morte. Por quê? Porque lá em Gênesis o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio. Quando que nós perdemos o domínio? Quando Adão entregou para Satanás. Quando comeu aquela maçã, lá no jardim do Éden. Então tudo aquilo que o Senhor tinha dado para o homem, poder para o homem dominar, Satanás tomou do homem. Mas aqui está uma realidade onde o Senhor está devolvendo para nós. Não o domínio desse mundo, não, mas o domínio do reino. Porque nós vamos reinar com Cristo. Ele é o rei e nós seremos reis juntamente com Ele. Então nós vamos reinar com Cristo. Mas quando é que nós vamos reinar com Cristo? Quando nós sermos semelhantes a Ele. Quando a sua mente estiver impregnada em nós. Quando a vontade dEle for a nossa vontade. Lembra que o Senhor Jesus, sempre quando Ele esteve aqui, Ele sempre diz: a minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele viveu a vida dele para satisfazer a vontade do Pai. E ali ele passou por algumas dificuldades, mas ele não negou. E é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje, irmãos. Por quê? Porque um dia nós vamos reinar com Ele. Por isso que aqui em Romanos, no capítulo 8, que nós vemos aqui, no verso 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
sabemos, será que nós temos... Ou essa palavra assim, a gente diz, a gente lê ela, diz, sabemos que todas as coisas, mas nós precisamos saber, irmãos, que todas, nenhuma das coisas que acontece conosco está fora do propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente quer coisas boas. Não, muitas vezes são coisas ruins. E nós precisamos, nas coisas ruins, aprender a glorificar o nome do Senhor. Jesus aprendeu, porque lá no Getsêmani, ele expressou a vontade dele, né? Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Irmão, nós vamos ter, não é pecado ter vontade. É pecado nós impor a nossa vontade detrimente da vontade do Senhor. Então nós precisamos compreender que a vontade do Senhor é soberana sobre a nossa vida. Estamos em dificuldades? Senhor, muito obrigado por isso, porque nós sabemos que a tua mão está aí, né? Ou para nos exortar por alguma situação, ou para fazer com que Cristo cresça em nós, através dessas dificuldades que nós passamos, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Qual que é o propósito do Senhor? Que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Que nós fomos chamados desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E nos adotou como filhos, sabe? Então esse é o propósito do Senhor, de ter uma família com muitos filhos, porque aqui ele vai falar o seguinte, ó, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que conheceu a nós, foi Ele que chamou a nós. E quando Ele nos chamou, que nós cremos a um propósito dEle em nós. Ele nos predestinou para sermos filhos, semelhantes ao seu Filho. Então, irmãos, não tem outro caminho para nós, a não ser que nós deixemos a vida cristã de lado. A não ser que nós dissemos assim, eu não quero ser semelhante a Cristo. Mas sabe o que vai acontecer se você não quiser ser semelhante a Cristo? É aquilo que ele fala sempre, é um texto muito conhecido nosso, lá em Mateus 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele faz a vontade do meu Pai, né? E aí, muitos naqueles dias, naquele dia não vai adiantar nós dizer, Senhor, eu estava tão envolvido com tantas coisas. Ele vai dizer assim, apartai de mim vós que praticais, eu nunca vos conheci. Como é que o Senhor nos conhece? Quando nós estamos diante dele e com os nossos olhos desvendados, contemplando o Senhor. Contemplando o Senhor todo o tempo. Estamos em dificuldades. Amém, Senhor. Eu quero contemplar o Senhor nessa dificuldade. Nós também devemos aprender. É uma tarefa fácil? Não. Não é, irmão. Porque todos nós estamos nessa escola. E todos nós estamos caminhando. E olha que nós já temos caminhado um bocado de tempo. E ainda não aprendemos. Mas a palavra de Deus vem insistentemente falar para nós. Ande, não fique para trás, sabe? Por quê? Porque o Senhor tem pressa, irmãos, de transformar as nossas vidas. O Senhor tem pressa não por causa dele, por causa de nós. Porque Ele tem a eternidade, nós não temos. Sabe? Ele tem a eternidade. Então Ele tem pressa porque Ele vê a limitação que nós temos.
Daqui a pouco nós estamos indo para o Senhor, né? E aí, se nós não tivermos semelhantes a Ele, como esse irmão mais velho, como que nós vamos poder caminhar, né? Então, esse é um alerta para nós e para que nós possamos realmente ir aos pés do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Olha que dura essa palavra, irmãos, que nos diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas que texto pesado. Mas o mundo, quando nós não conhecemos o Senhor, essa é uma realidade nossa. Nós somos dominados por aquilo que o diabo determinou para cada um de nós. Mas graças ao Senhor, um dia o Senhor se revelou a nós. Nós cremos. Então nós saímos desse jugo. Não mais filho do diabo, mas filhos de Deus. Que glória, que graça isso para nós, irmãos. Isso é um privilégio muito grande, mas como filhos, o Senhor quer expressar a sua graça para cada um de nós para sermos transformados. Não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Nossa vontade sempre vai levar nós para algum lugar de tormento, mas a vontade do Senhor é boa. Então, irmãos, esse texto traz uma realidade muito, muito dura para aqueles que não crêem no Senhor. E que não é a nossa realidade, porque penso que todos nós aqui realmente cremos no Senhor, fomos tirados dessa condição, mas agora o Senhor nos chama para uma comunhão mais íntima. O Senhor não quer nós como filhos, mas filhos bebês. Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós amadureçamos. Por quê? Porque Ele tem um reino para nós. Ele tem uma herança para nós. E uma herança, ela só é dada ao filho que tem a idade suficiente para tomar conta dele. Um bebê, um filho menor de idade, ele não pode assumir a herança, porque ele é menor ainda. E aqui vai falar, somos menores, porque nós não estamos semelhantes a Cristo. A maioridade aqui é estar semelhantes a Cristo, para poder dar o reino de Deus. Então isso é muito importante para nós. Mas nós temos algo muito precioso aqui nesse mesmo capítulo, no verso 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, olha o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse Filho veio, esse Filho fez uma obra perfeita para nos tirar das trevas, para nos tirar dessa família do diabo e nos transportar para a família de Deus. Isso é um privilégio muito grande para nós. É algo extraordinário. Porque se nós tivéssemos continuado no nosso mesmo ritmo antes de conhecer o Senhor, nós seríamos filhos do diabo. E estaríamos satisfazendo a vontade dele, né? Porque ele impôs muitos desejos no nosso coração. Desejo de mentiras, desejo de tantas coisas desse mundo, mas o Senhor graciosamente nos tirou. Como que Ele nos tirou, irmãos? Vamos a um texto que a gente já conhece muito ele, mas vale a pena nós começarmos a ver o trabalho do Senhor em nossas vidas, que está lá em Romanos capítulo 6. A gente já conhece esse texto, mas ele
nós precisamos pegar esse contexto para nós andarmos na caminhada que nós estamos hoje. O que o Senhor está fazendo conosco hoje? Como que o Senhor está conduzindo as nossas vidas a partir do momento que nós tomamos posse? Aqui, Romanos 6, a partir do verso 3, que nos fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém? Então aqui é muito claro, irmãos. Esse Filho maravilhoso se entregou naquela cruz para tirar, para levar a nossa velha natureza à morte. Aquela natureza que o diabo colocou em Adão quando ele transgrediu a lei de Deus. Por isso que a ordem de Deus, por isso que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida, porque ele poderia muito bem ficar no jardim e comer da árvore da vida, e ele seria eternamente pecador. Mas esse expulsar do jardim foi a misericórdia do Senhor para o homem. Ele expulsou o homem, mas na cruz ele traz a realidade de volta. Porque a árvore da vida, lá em Gênesis, tipifica Cristo Jesus. Então, quando o homem se alimentar, e o desejo de Deus era que o homem se alimentasse da árvore da vida, e não do conhecimento do bem e do mal. Porque quando ele se alimentasse da árvore da vida, ele estava fazendo o quê? Ele estava trazendo Cristo para dentro dele. Porque lembra que lá o Senhor fez o homem espírito, alma e corpo. Então, os primeiros 2 versos da palavra do Senhor, os primeiros 2 versículos de Gênesis, não havia pecado. Tudo estava em ordem, né? O Senhor, então, o espírito do homem estava vivo dentro dele. Então, quando ele se alimentasse da árvore da vida, ele estaria trazendo Cristo para dentro dele. E até que eles fossem semelhantes a Cristo. Então, se alimentava. Então, o homem pecou, o Senhor expulsa. Então, o Senhor traz novamente agora, teve que matar a velha natureza. Porque se nós, pecadores, morrêssemos, nós não tinha salvação. Não tinha como sermos salvos, porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós não teríamos, mas Jesus levou a nossa natureza à morte. Jesus foi o nosso substitutivo naquela cruz. Ele nos substituiu naquela cruz. Isso é algo extraordinário, irmão. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Ele fez por todos. E graças a Deus tem um grande número de irmãos que eu creio, Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos saber isso, que o nosso velho homem foi. Para que o nosso velho homem? Para que nós não sirvamos o pecado como escravo, porque nós não somos mais filhos do diabo, como nós vimos lá como nós vimos lá em João. Não somos mais filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, a partir do momento quando nós cremos. Então começou uma vida nova em nós. Começou agora, irmão, nós ganhamos um espírito, que nosso espírito estava morto. Agora, na obra da cruz, quando nós ressuscitamos com Cristo, nessa ressurreição, nós temos um espírito novo que o Senhor nos deu. Para quê?
para que nós possamos nos alimentar de Cristo e sermos transformados segundo a vontade, segundo a imagem dele, né? Então, irmãos, isso é muito prático. E agora o Senhor nos convida a andarmos de forma adequada diante dele. E esse é o que nós vamos olhar um pouco agora. O verso 8, aí a sequência, nos diz assim: ora, se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Se nós morremos com ele, então nós precisamos crer que com ele nós viveremos. Então esse é o primeiro passo que nós precisamos compreender nessa caminhada nossa. Se nós cremos que morremos com ele, então nós viveremos com ele. Então isso é algo muito prático e muito claro para as nossas vidas, sabe? Então precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança de mente, precisa haver um caráter agora diferente daquele nosso, quando nós éramos do mundo. Então agora nós precisamos ir à luz da palavra do Senhor. Somente a luz do Senhor que vai trazer uma realidade para nós, para confrontar o nosso coração. Como eu estou vivendo? Tenho prazer no pecado? Se eu tenho prazer no pecado ainda, irmãos, nós precisamos considerar a nossa vida diante do Senhor, se realmente nós cremos, se realmente esse crer saiu do coração ou cremos somente de mente, cremos somente de ouvir falar. Nós precisamos sondar o nosso coração, se realmente nós temos prazer nas coisas desse mundo, se realmente nós não estamos vivendo com o Senhor. É algo de diferente, é algo que está acontecendo para nós ir aos pés do Senhor, para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele revele o propósito dEle para nós, para que nós não venhamos a entristecer o nosso Senhor, porque Ele nos deu o Espírito dEle. Ele nos deu o seu Espírito. E através desse Espírito Ele veio habitar dentro de nós. Agora Ele quer se manifestar no nosso viver. E quanto mais Ele se manifesta no nosso viver, mais graça nós vamos ter. Mais amor pelas vidas nós vamos ter. Mais comunhão com o Senhor. Mais nós vamos poder glorificar a Deus nas nossas dificuldades. Por quê? Porque nós não estamos mais com os nossos olhos nesse mundo, com os nossos olhos nas nossas coisas, com os nossos olhos ficam voltados para o Senhor. E aquilo que o Senhor nos dá, como diz a palavra, aí nós vamos ter contentamento. Como ele diz, tendo com o que comer, com o que se vestir, estejais contentes. O mundo quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer, né? E o cristão não. O cristão precisa querer somente o Senhor. E aí o Senhor vai acrescentar segundo a vontade dEle, né? Para a glória do Senhor. Mas vamos mais um pouquinho, irmãos. Olha o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então é uma consideração que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, para caminharmos segundo a vontade do Senhor. Então, colocando esses dois textos, ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. E agora o verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Agora começa aí, o Senhor traz uma palavra que começa a apertar um pouquinho mais. Trazer um direcionamento mais firme para nós, dizendo assim no verso 13. O verso 13 fala assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os irmãos, começa a perceber que aí agora começou nos nossos atos,
nós ficamos sabendo que morremos com Ele viveremos, agora nós precisamos expressar através dos nossos fazeres. Então, o nosso corpo, né, e a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é sagrado para Deus. Por que o nosso corpo é sagrado para Deus, irmãos? Porque Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Não só o seu Espírito, mas Ele veio habitar, o Deus com o Filho veio habitar dentro de nós. Então, como nós somos sagrados para Ele? Como Ele cuida de nós? Sabe? Lembra que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 16, né? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso aqui é uma verdade, irmãos, que nós precisamos tomar posse e dizer assim, mas puxa vida, por que eu fico com medo do inimigo? Por que eu fico com medo de Satanás? Se é o Senhor que me edifica e as portas do inferno não prevalecem contra mim, por que Ele não prevalece contra mim? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Sabe, Satanás não tem como tocar mais em mim. Sabe como que Satanás consegue alguma vantagem sobre nós, irmãos? Na nossa mente. Aí é que está a grande batalha. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a mesma mente. Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo, e Ele foi para a cruz. E aí Ele nos convida. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe? Então nós não queremos muitas vezes, mas aqui fala que nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus, não para o pecado, mas oferecer para a justiça de Deus, para ser instrumento do Senhor, para levar o Evangelho, para viver o Evangelho. Irmãos, esse mundo está cheio de palavras, está cansado de palavras. Esse mundo precisa ver, esse mundo precisa tocar o verdadeiro Evangelho. Mas sabe como que ele vai tocar o Evangelho? É nas nossas vidas. É nas nossas vidas. Sabe? Porque muitas vezes nós nem vamos falar, mas o Evangelho vai ecoar por esse mundo todo. O agir nosso diante do Senhor, né? Vamos mais um pouquinho, irmãos. Olhe nesse mesmo capítulo aí o verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçais agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Né? Então chama a nossa atenção. E aí muitas vezes nós começamos a lembrar do nosso passado, como nós éramos pecadores, como nós éramos sujos, como nós fazíamos coisas erradas. E aí nós precisamos ver que agora o nosso corpo agora foi purificado. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos usar, assim como nós éramos velozes para o pecado, nós devemos ser velozes agora para nos santificar diante do Senhor. Porque a santificação vai trazer o quê? Uma vida íntima com o Senhor, e as pessoas vão poder tocar Cristo em nós. A semelhança de Cristo. E é tudo que o Senhor quer fazer em nós, é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Né? Então, como nós precisamos, irmãos? Efésios 4, 22 nos fala assim:
no sentido de, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestivos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aqui está, né? Então, nós precisamos considerar o nosso corpo, que quanto ao trato passado, nós podemos nos despojar, tirar. Por que nós podemos nos despojar, irmãos? Porque lá diz assim, Romanos capítulo 6, verso 6, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então nós morremos. Então você só pode despojar um morto. Um morto você pode despojar. Então o meu passado morreu com Cristo. Então o que acontece com o meu passado? Eu posso tirar ele, né? Posso tirar. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis, né? Nos despojeis. Mas o verso 23 fala assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então começa aqui na mente, nos renovar a nossa mente. Porque a nossa mente velha, irmãos, tem que ficar para trás. Aquilo que passou tem que ficar para trás. Pedimos perdão, fomos perdoados, nós não temos mais o direito de voltar lá atrás e pescar nosso passado. O diabo é que faz isso. O diabo está todo o tempo trazendo a nossa vida lá passada. Ah, mas você era assim. Ah, mas você era assim. Se nós não renovar a nossa mente, nós vamos ficar escravo do pecado. Nós vamos ficar escravo de Satanás. E a nossa vida não vai avançar. Por quê? Porque nós estamos presos ao passado e a nossa mente não foi renovada. Então, esse espírito do vosso entendimento é muito precioso. E também fala aqui do nosso corpo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Sabe, irmão? Como nós precisamos. Como nós precisamos saber que nós fomos revestidos e que agora não é mais nós, mas é Cristo vivendo em nós. Como isso precisa ser algo real para nós nesse tempo de tanta dificuldade. Nesse tempo, irmãos, onde o sistema desse mundo traz uma carga tão grande para nós. Penso que de todas as épocas, irmãos, que os cristãos viveram, e a gente olha a igreja primitiva, como aqueles irmãos sofreram. Mas na nossa época, penso que está mais difícil. Por quê? Porque os prazeres desse mundo têm aflorado muito. O sistema desse mundo tem trabalhado grandemente para atrair a nossa mente. Então nós precisamos de uma renovação constante. Nós precisamos de uma santificação constante diante do Senhor para que a vida realmente possa fluir para a glória do Senhor. Não é? Então isso é uma realidade para nós. E no último texto aqui, Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A palavra diz revestindo-vos, pois como eleitos, fomos eleitos de Deus porque Ele nos chamou antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos de Deus, somos santos e somos amados, de ternos afetos da misericórdia do Senhor. Então nós fomos agraciados com a misericórdia do Senhor. Agora veja só, e essa misericórdia trouxe para nós bondade, humildade, mansidão
e longanimidade. Esses atributos, esses frutos aqui, irmãos, são fruto do Espírito. Então, quando nós temos esses frutos aqui, nós estamos começando a ser semelhantes a Cristo. Porque esses atributos são de Cristo. Se nós for ver em Gálatas lá, os 9 frutos lá do Espírito, estão aqui também. Né? Então, para sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, né? Nós vamos ter amor, nós vamos ter paz, nós vamos ter bondade, nós vamos ter fidelidade, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter domínio próprio. Isso não é de nós, é dom do Espírito que está aí dentro de cada um de nós, e esses dons estão querendo fluir, mas nós estamos retendo eles. Por que nós estamos retendo eles, irmãos? Porque nós não estamos vivendo adequado como o Senhor quer que nós vivamos. Nós não estamos nos entregando totalmente para Ele. Nós não estamos nos revestindo do Senhor. Nós muitas vezes saímos de manhã, hoje eu vou servir o Senhor, mas quando chega 9 horas nós estamos fazendo os nossos negócios, o nosso serviço do jeito que nós queremos. E o Espírito não vai trabalhar aí, ou nós somos dele ou não. Sabe, então, irmãos, isso é muito claro. E isso nos leva, esse Espírito, irmãos, através do nosso corpo, nos leva a fazer algo muito especial, né? Que é o verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe? Então esse é o fruto do Espírito, esse é ser semelhante ao Senhor. Aí começa a ser semelhante ao Senhor, porque tudo que o Senhor quer é trazer essa realidade para nós. Nós não temos condições, nós não temos capacidade de perdoar ninguém, irmãos, a não ser pelo Espírito Santo que habita em nós. Se o Senhor abrir os nossos olhos, assim como o Senhor nos perdoou, assim nós podemos perdoar também. Isso é algo extraordinário, isso é ver Cristo crescendo em nós. Né? Mas ele não para por aí, vai-se acima de tudo, o verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação de graça, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então essa é a vida que o Senhor quer, que o Senhor vem imputar em nós. Uma vida que vai expressar a vida do seu Filho. Uma vida que vai ser semelhante ao seu Filho. Então é tudo isso que o Senhor vai trazer para nós, irmãos. E Ele está insistentemente batendo nessa tecla em nós, para nós sermos semelhantes a Ele. Ele tem nos dado toda a condição. Não vamos ter como se desculpar naquele grande dia. Não vai ter, irmãos, porque Ele entregou tudo para nós. É que realmente o Senhor abre os nossos olhos para vermos, né, essa beleza, a beleza da sua palavra em cada um de nós.